Sem dúvidas nenhuma, o G-Man é um dos personagens mais misteriosos do mundo dos games. E com toda certeza, ele é o mais misterioso do universo de jogos da Valve. E hoje, neste vídeo, eu quero apresentar e teorizar quem possivelmente ele é e quais são suas verdadeiras intenções. G-Man, ou para nós brazucas, G-Homem. Ele é descrito como burocrata interdimensional sinistro. Ele aparece em quase todos os títulos da série Half-Life. Sempre que você observar bem, ele está lá, igual ao pai do Chris. Acha que eu tô brincando? Quando estiver no chuveiro, eu vou estar lá. Quando estiver vendo TV, eu vou estar lá. Até mesmo nos seus sonhos, eu vou estar lá. Achou que eu tava brincando? Ele está sempre de olho nas presepadas em que o Gordon Freeman se mete, e na verdade, algumas delas ele mesmo causa, pois o maior evento de Half-Life, a ressonância em cascata, que acontece na Black Mesa e inicia a invasão de seres extradimensionais, a nossa dimensão, gerando todo o caos que vemos em Half-Life 1. E isso só aconteceu porque o G-Man, pessoalmente, forneceu aos cientistas da Black Mesa o cristal Shen GG3 1883. Tudo isso parece indicar, a um primeiro olhar, que o G-Man é o grande Master of Puppets do universo de Half-Life. Mas isso dura até descobrirmos, por palavras do próprio G-Man no final do jogo, a verdade sinistra sobre ele. Gordon Freeman in the flesh. Or rather, in the hazard suit, I took the liberty of relieving you of your weapons. Most of them were government property. As for the suit, I think you've earned it. The border world, then, is in our control for the time being, thanks to you. Quite a nasty piece of work you managed over there. I am impressed. That's why I'm here, Mr. Freeman. I have recommended your services to my employers, and they have authorized me to offer you a job. They agree with me that you have limitless potential. You've proved yourself a decisive man, so I don't expect you'll have any trouble deciding what to do. If you're interested, just step into the portal, and I will take that as a yes. Otherwise, well, I can offer you a battle you have no chance of winning. Rather an anticlimax after what you've just survived. Time to choose. Wisely done, Mr. Freeman. I will see you up ahead. Após essa cena, descobrimos que o G-Man está a serviço de seus empregadores. Quem são esses empregadores é um mistério ainda maior do que quem é o próprio G-Man. Pois pense, um ser como o G-Man, que é capaz de parar o tempo, viajar por dimensões com extrema facilidade e possui diversas outras capacidades. Para quem diabos ele trabalharia? Qual seria o seu salário? Afinal, o que pode ser oferecido a um ser tão poderoso? Isso levanta questões como, por exemplo, na cutscene em que ele menciona seus empregadores, ele parece dar uma hesitada. I have recommended your services to my employers. Uma merda! Esse país! Ou talvez seja apenas um maneirismo dele, mas isso pode ser entendido que talvez ele não receba nada e seja apenas um escravo desses tais empregadores. Mas isso levanta mais perguntas do que respostas,
Pois pense, se esses tais empregadores são capazes de subjugar alguém como o G-Man, o poder deles beiraria o poder infinito. E se esse é o caso, por que eles mesmos não fazem o que precisa ser feito em vez de usar o G-Man? Seria um furo de roteiro, na verdade. Mas podemos teorizar que talvez esses tais empregadores emprestem os seus poderes para o G-Man, uma vez que, por algum motivo, eles não possam acessar a nossa dimensão. Mas isso tudo é apenas teoria maluca de fã, apesar de fazer sentido, né? E sobre essa teoria do G-Man receber os poderes dos seus empregadores, a cena final de Half-Life, Opposing Force, onde o G-Man tem um breve diálogo com o protagonista, Adrian Shepard, parece sutilmente corroborar com essa ideia. So, Corporal Shepard, we meet at last. Please don't think that I've been avoiding you. A great many matters require my attention in these troubled times. I do hope you understand. And now I require a further indulgence on your part. I cannot close my report until every loose end has been tied up. The biggest embarrassment has been Black Mesa facility, but I think that's finally taken care of itself. Quite so. But there is still the lingering matter of witnesses. I admit I have a fascination with those who adapt and survive against all odds. They rather remind me of myself. If for no other reason, I have argued to preserve you for a time. While I believe a civil servant like yourself understands the importance of discretion, my employers are not quite so trusting, and rather than continually subject you to the irresistible human temptation of telling all, we have decided to convey you somewhere you can do no possible harm, and where no harm can come to you. I'm sure you can imagine there are worse alternatives. Aqui podemos ver que o G-Man fala ao Adrian Shepard que ele tem uma fascinação por aqueles que se adaptam e sobrevivem contra todas as chances, pois isso lembra um pouco dele mesmo, indicando que talvez o G-Man nem sempre foi tão poderoso como vemos durante os jogos de Half-Life. E aqui pode-se entrar na teoria de que o G-Man era um literal homem do governo, como seu nome abreviado indica, Government Man. G-Man. Mas isso meio que cai por terra, pois em Half-Life 1, o Nihilanth, enquanto você está andando por Shen, vai falando várias coisas que para muitos jogadores passam batido e parecem ser desconexas. Porém, uma frase chama a atenção. You are man. He is not man. For you he waits for you. Traduzindo, você é homem, ele não é homem. Por você, ele espera por você. Logo após você vencer o Nihilanth, você se encontra com o G-Man. Então fica na cara que o Nihilanth estava falando sobre o G-Man, a não ser que você acredite que o Nihilanth, uma criatura bizarra de outra dimensão, estava falando que o G-Man não era homem por uma questão de caráter. Confesso que seria engraçado se fosse isso, kkk. E aqui, meus amigos, encerramos as aparições do G-Man antes do salto temporal que temos no Half-Life 2. Só com essas aparições, já dá para ter uma breve noção de quem talvez seja o G-Man e ter uma breve ideia de seus objetivos. E indo para o tão aclamado Half-Life 2, e com toda certeza o meu jogo favorito de todos os tempos, vamos para a incrível abertura do game e... sinta o cheiro das cinzas. Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine.
Not that I wish to imply you have been sleeping on the job. No one is more deserving of a rest, and all the effort in the world would have gone to waste until... well, let's just say your hour has come again. The right man in the wrong place can make all the difference in the world. So wake up, Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes. Após essa abertura lendária e uma das frases mais memoráveis da série Half-Life, o homem certo no lugar errado pode fazer toda a diferença no mundo. The right man in the wrong place can make all the difference in the world. Half-Life 2 se inicia. G-Man tira Gordon Freeman de onde ele o tinha colocado, e aproximadamente 20 anos se passaram desde os eventos de Black Mesa. Gordon Freeman, ao acordar, se depara com um mundo completamente diferente do que ele tinha conhecido, e ele finalmente chega à Cidade 17, uma cidade humana controlada pela raça dos Combines. Combines esses que agora dominam o mundo todo. Isso aconteceu porque, após os eventos de Half-Life 1, onde Gordon Freeman derrota o Nihilanth em Shen, isso gera, como o G-Man vai dizer mais à frente, unforeseen consequences. Prepare for unforeseen consequences. Consequências imprevistas, pois o Nihilanth era capaz de abrir e fechar os portais e dominava a dimensão de Shen, que dava acesso à Terra. Com sua derrota, foi como se as portas ficassem abertas, dando assim acesso livre. Dessa forma, os Combines fizeram sua invasão à Terra usando Shen e dominaram a Terra na famosa Guerra das 7 Horas. Mas aí que vem uma grande questão. Grande parte da comunidade de Half-Life sempre acreditou que o G-Man estava do lado dos Combines, e até mesmo que os Combines eram seus tais empregadores. Mas só nesse início do game, já vemos que talvez isso fosse até verdade no Half-Life 1, onde claramente o objetivo do G-Man, tanto com os cientistas da Black Mesa, quanto com o Gordon Freeman em específico, foi sempre acessar a dimensão de Shen e dominá-la. O G-Man usou todos como peças de um tabuleiro maior. Porém, podemos conjecturar que o G-Man pode até ter sido contratado pelos Combines para liberar Shen, mas provavelmente o G-Man já tinha um contrato anterior com seus verdadeiros empregadores, que também requeriam que Shen fosse dominado. Pois pense, se os empregadores do G-Man fossem os Combines, por que eles iriam querer que o G-Man mantivesse o Gordon Freeman preso por todo esse tempo só para usá-lo no futuro? Sendo que, em Half-Life 2, quando o Gordon Freeman volta, ele faz uma verdadeira bagunça na vida dos Combines, impedindo seus planos e sendo até mesmo uma figura de líder da resistência humana contra os Combines. E vamos ter mais certeza de que o G-Man não tem mais nada com os Combines em Half-Life Alyx, onde vemos que os Combines prenderam o G-Man em uma prisão desenvolvida especialmente para ele. Mas sobre isso vamos falar um pouco mais à frente, quando formos falar sobre a épica aparição do G-Man em Half-Life Alyx.
Confesso que eu gostaria de falar sobre toda a história de Half-Life 2 e talvez algum dia eu o faça. Mas agora vamos para a aparição do G-Man no final de Half-Life 2, onde temos uma amostra do poder absurdo do G-Man e vemos pela primeira vez ele fazendo uma interferência direta, salvando o Gordon Freeman e a Alex Vance. Maybe we still have... Time, Dr. Freeman? Is it really that time again? It seems as if you only just arrived. You've done a great deal in a small time span. You've done so well, in fact, that I've received some interesting offers for your services. Ordinarily, I wouldn't contemplate them, but these are extraordinary times. Rather than offer you the illusion of free choice, I will take the liberty of choosing for you, if and when your time comes round again. I do apologize for what must seem to you an arbitrary imposition, Dr. Freeman. I trust it will all make sense to you in the course of... well, I'm really not at liberty to say. In the meantime, this is where I get off. Aqui podemos ver o quão poderoso o G-Man é. Ele literalmente parou o tempo no exato momento em que o reator de fusão escura iria explodir. Reator esse que, ao explodir, destruiu a enorme torre Citadel dos Combines e arrasou completamente a Cidade 17. Tamanha foi a explosão. Então vemos que o G-Man foi capaz de congelar o tempo nesse exato momento e salvar o Gordon Freeman e a Alex Vance, tirando eles do alcance da explosão inicial do reator e colocando-os em outro local e dando tempo suficiente para que eles possam fugir da Cidade 17 antes que ela seja completamente destruída com a explosão. Mas em Half-Life 2, Episódio 1, veremos que essa atitude do G-Man não foi tão benevolente quanto podemos imaginar vendo apenas essa cena. Mas isso eu comento mais à frente, quando eu falar o que de fato aconteceu nessa intervenção épica do G-Man. E começamos exatamente nessa parte em Half-Life 2, Episódio 1. E vemos que o Gordon Freeman mais uma vez fez exatamente o que o G-Man queria, pois o mesmo elogia Gordon, dizendo que ele fez um excelente trabalho em um curto período de tempo. You've done a great deal in a small time span. You've done so well, in fact, that... Trabalho esse que foi essa destruição da base central das forças Combine, a Citadel. Novamente, o G-Man fala que recebeu novas ofertas para os serviços do Gordon Freeman, mas diferentemente do que aconteceu em Half-Life 1, onde o G-Man deu uma suposta opção de escolha para o Gordon, pois naquela ocasião, se o Gordon recusasse, basicamente ele morreria em uma guerra que não poderia vencer. It's time to choose. Well, it looks like we won't be working together. No regrets, Mr. Freeman. E com isso vemos que G-Man é um grande admirador da democracia. Mas dessa vez, ele já escolheu direto pelo Gordon, sem dar a ilusão de escolha. Mas dessa vez ficamos no escuro quase que total sobre o que seria essa nova oferta de trabalho. Mas no decorrer de Half-Life 2, Episódio 1 e Episódio 2, vamos ter uma breve noção sobre do que se trata essa nova oferta de trabalho. Visto que nem o próprio G-Man tem liberdade para dizer exatamente o que novamente nos coloca em perspectiva, como eu havia mencionado anteriormente, um ser como o G-Man, com poderes absurdos. Mesmo assim, algo ou alguém é capaz de refrear suas ações, o impedindo de falar certas coisas ao Gordon Freeman. I trust it will all make sense to you in the course of... well, I'm really not at liberty to say.
E indo agora para a aparição do G-Man em Half-Life 2, episódio 1, vamos ver finalmente um dos pontos fracos do G-Man, ponto esse que foi muito bem explorado pelos Combines em Half-Life, Alyx. Tell me, Dr. Freeman, if you can. You have destroyed so much. What is it exactly that you have created? Can you name even one thing? I thought not. We'll see about that. E aqui, meus amigos, finalmente vemos o poderoso G-Man sendo neutralizado pela primeira vez na franquia Half-Life. Aquele que parecia imbatível e usava todos em seu tabuleiro interdimensional foi aplacado pelos Vortigaunts, uma das inúmeras raças que enfrentamos em Half-Life 1. Naquele momento, eles estavam sob controle do Nihilanth, porém, quando o Nihilanth foi derrotado por Gordon Freeman, os Vortigaunts foram libertados e passaram a ver os humanos com outros olhos, sendo gratos a Gordon Freeman por derrotar o Nihilanth. Isso, somado ao fato de que os Combines também invadiram a dimensão dos Vortigaunts, os forçando a irem para Shen, o que infelizmente acabou os transformando em escravos do Nihilanth. Tudo isso somado fez com que eles unissem forças com os humanos em sua insurgência contra os Combines. Os Vortigaunts têm algo que eles mesmos chamam de vortessência. E sério, isso precisaria de um vídeo inteiro apenas para tentar explicar, pois é algo bem complexo. Basicamente, os Vortigaunts conseguem somar poder quando estão em um bando, aumentando de forma absurda seus poderes. Dessa forma, eles foram capazes de conter o G-Man e impedir seus planos, pois claramente ele não pretendia apenas tirar o Gordon Freeman e a Alyx Vance do alcance inicial da explosão do reator de fusão escura da Citadel e deixá-los apenas na base da torre da Citadel, como poderíamos pensar ao ver apenas a cena final de Half-Life 2, mas ele foi impedido pelos Vortigaunts. Não dá para saber exatamente para onde e quanto tempo o G-Man iria deixar o Gordon e a Alyx congelados, se ele não fosse impedido pelos Vortigaunts. Essa é a única aparição direta do G-Man em Half-Life, Episode 1. Obviamente, se você procurar bem no mapa durante o jogo, ele estará por lá te observando, mas agora vamos vê-lo novamente apenas em Half-Life, Episode 2. E veremos que o G-Man ficou todo o Episode 1 de butuca, pois ele esperou o momento exato em que os Vortigaunts estavam ocupados salvando a vida da Alyx Vance, que tinha sido atacada por um Hunter. E ele usou esse momento de distração para transmitir sua última mensagem, marcando assim sua última aparição direta na franquia Half-Life na linha cronológica. Ele volta a aparecer em Half-Life, Alyx, mas esse jogo se passa entre Half-Life 1 e 2. E nessa última aparição, ouviremos a famigerada frase Unforeseen Consequences. We weave the Freeman's life with hers. Yes, there is a quickening. Hopes for this bond between you.
Dr. Freeman. I realize this moment may not be the most convenient for a heart-to-heart, but I had to wait until your friends were otherwise occupied. There was a time they cared nothing for Miss Vance, when their only experience of humanity was a crowbar coming at them down a steel corridor. When I plucked her from Black Mesa, I acted in the face of objections that she was a mere child and of no practical use to anyone. I have learned to ignore such naysayers when quelling them was out of the question. Still, I am not one to squander my investments, and I remain confident she was worth far more than the initial appraisal. That's why I must now extract from you some small repayment owed for your own survival. See her safely to White Forest, Dr. Freeman. I wish I could do more than keep an eye on you, but I have agreed to abide by certain restrictions. Well, now listen carefully, my dear. When you see your father, relay these words. Prepare for unforeseen consequences. Essa é, sem dúvida, uma das aparições mais importantes do G-Man em toda a franquia Half-Life, e aqui o G-Man consegue o grande feito de dar muitas informações, mas ao mesmo tempo nos deixar no escuro sobre quase tudo. Vemos como os Vortigaunts são efetivos contra o G-Man, pois ele teve que esperar até o exato momento em que os Vortigaunts ficassem totalmente ocupados curando a Alyx Vance, pois caso contrário, ele muito provavelmente não conseguiria falar com o Gordon Freeman. O G-Man fala um pouco sobre como os Vortigaunts eram inimigos dos humanos em Half-Life 1, e logo em seguida, o G-Man faz uma grande revelação, pois ele afirma ter retirado a Alyx Vance de Black Mesa na época dos eventos de Half-Life 1, salvando-a da bomba atômica de Opposing Force. Ela era apenas uma criança ainda. E novamente, ele fala sobre seus misteriosos empregadores, onde ele diz que agiu mesmo com muitas objeções dos mesmos, pois eles não viam utilidade na Alyx Vance na época, mas mesmo assim ele fez esse investimento, pois considerava e ainda considera que a avaliação inicial da Alyx Vance está errada e que ela é muito mais valiosa do que se pensa. E vemos isso de uma forma melhor na aparição do G-Man em Half-Life Alyx, onde houve uma alteração de um evento canônico do final de Half-Life 2, Episode 2, mas eu falo sobre isso daqui a pouco. E podemos ver que o G-Man ignorou o que seus empregadores disseram e agiu por conta própria sobre a Alyx Vance, o que nos mostra que o G-Man não é um escravo de seus empregadores como muitos teorizam. Tudo aponta que ele tem seus próprios planos. Ele até fala sobre a possibilidade de reprimir seus empregadores, mas isso está fora de questão no momento, o que nos leva a acreditar que talvez o G-Man esteja planejando passar a perna em seus empregadores em um futuro próximo, e possivelmente ele tenha trabalhado todo esse tempo como uma espécie de agente duplo com seus próprios objetivos em mente, mas acredito que isso só saberemos de verdade quando lançarem o Half-Life 3. Agora pense quem jogou na época e está aguardando esse desfecho há quase 20 anos. O G-Man também exige do Gordon Freeman um pagamento por sua sobrevivência, mas isso é algo bem obscuro sobre o que ele vai requerer do Freeman, vendo que até o momento o Gordon sempre agiu, mesmo sem saber, em favor dos planos do G-Man. Muitos fãs da série apontam que tal pagamento pode ter a ver com a mensagem que ele implanta na Alyx Vance. A famigerada fala Unforeseen Consequences. Dad,
Prepare for unforeseen consequences. What did you say? Consequências imprevistas. Muitos fãs teorizam que isso foi o que gerou o final emblemático de Half-Life 2, Episode 2, onde Eli Vance é morto por um advisor e tem todas as informações de sua mente sugadas. Don't! Dad, look out! No! Dad! Dad! God damn it, let go of him! Oh my God! I love you, sweetheart. Close your eyes, honey. I love you, Dad! Don't look. No! Oh my God, no! No! Gordon! Stop! Dad! Oh God! Dad! Dad! Dad, please! Dad! Oh my God! Muitos acreditam que a mensagem implantada por G-Man em Alyx foi o que gerou isso, e nesse caso, sendo o próprio Eli Vance o tal pagamento. Mas confesso que é difícil saber ao certo, pois faltam muitas informações. Informações como, por exemplo, o navio Borealis, o qual preocupa muito Eli Vance, principalmente após a Alyx mencionar a frase consequências imprevistas. E tudo isso é o motivo de você sempre ver algum fã de Half-Life pedindo loucamente pelo Half-Life 3 em algum canto da internet. Esse final, junto da importância do navio Borealis, faz a conexão entre Half-Life e Portal, a qual sempre os fãs teorizavam, pois o navio Borealis pertence à Aperture Science, empresa dos que criaram a tecnologia de portais do jogo Portal. Agora vamos para a aparição mais recente do G-Man no último jogo lançado da franquia Half-Life, o Half-Life Alyx, que se passa entre os acontecimentos de Half-Life 1 e 2. Esse jogo gerou muita polêmica entre os fãs, pois é um jogo feito para se jogar apenas em VR, o que, convenhamos, não é algo que todo mundo tem, principalmente no Brasil. Esse foi o único jogo da franquia que eu não joguei justamente por eu não ter acesso a um óculos de realidade virtual, mas o YouTube tá aí para isso mesmo. E se não bastasse essa polêmica, aqui vemos algo que eu já abordei um pouco anteriormente sobre a prisão do G-Man feita pelos Combines, usando os poderes dos Vortigaunts e diversas outras coisas para prendê-lo. O que gerou certa polêmica foi como essa aparição do G-Man pode ter alterado de certa forma o futuro. E mais uma vez, vemos o G-Man usando as pessoas como peças em seu tabuleiro interdimensional. Só que em vez de usar o Gordon, ele usou a Alyx para algo que possivelmente alterou completamente o final de Half-Life 2, Episode 2. All right, Gordon. Let's get you out of this thing. Impressive work, Miss Vance. Gordon Freeman? Gordon Freeman. Miss Vance, you wouldn't need all that to imprison Gordon Freeman. So, who are you? Perhaps what I am is not as important as what I can offer you in exchange for coming all this way. Some believe the fate of our worlds is inflexible.
My employers disagree. They authorize me to nudge things in a particular direction from time to time. What would you want nudged, Miss Vance? The Combine off Earth. I want the Combine off Earth. That would be a considerably large nudge. Too large, given the interests of my employers. Well, you asked. What if I could offer you something you don't know you want? Dad? What? Is that me? What is this? What's happening? We are in the future. This is the moment where you watch your father die. Unless... What? Unless what? Unless you were to take matters into your own hands. Release your father, Miss Vance. Good. As a consequence of your action, this entity will continue, and this entity will not. Right. So he's okay, right? He lives. My dad lives. You are aware that you've proven yourself to be of extraordinary value. A previous hire has been unable or unwilling to perform the tasks laid before him. We have struggled to find a suitable replacement until now. No! I just want to go home. Send me home! I'm afraid you misunderstand the situation, Miss Vance. Wait! Hey, wait! 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 Vital signs critical. Seek medical attention. Gordon! Gordon! Wake up, Gordon. She's gone, Gordon. She's gone. Son of a bitch, it has unforeseen consequences. I knew it. When I get my hands on him, I'm gonna kill him. Right now. Come on, Gordon. We got work to do. Eu acredito que esse final deve ter sido uma surpresa absurda para todos os fãs da franquia Half-Life, considerando que o Half-Life Alyx saiu em 2020, quase 13 anos depois do Half-Life Episode 2, e basicamente reescreveu o final do Episode 2. Isso também dividiu opiniões, pois muitos não gostaram desse desfecho, e de fato isso foi um baita retcon na história, o que nos leva a pensar, se agora a nova contratada do G-Man é a Alyx, como vai ser a
dinâmica do Half-Life 3. Pois, como vimos nessa cena pós-créditos, o G-Man levou a Alyx e não fazemos ideia de para onde ela foi. Confesso que essa alteração tira bastante o peso do final do Episode 2, pois esse, por anos, foi um dos maiores cliffhangers da história dos jogos, e muitas teorias foram criadas ao longo dos anos. Mas praticamente tudo foi por terra com esse final. Ainda assim, algumas coisas podemos concluir com base no que vimos nesse final. Aquela famosa teoria de que o G-Man era, na verdade, o Gordon Freeman do futuro vai pelos ares, pois logo que a Alyx liberta o G-Man da prisão Combine, ela o confunde com o Gordon Freeman, que naquele momento ela não conhecia. E o G-Man diz que não seria necessário tudo aquilo para prender o Gordon Freeman. E quando ele fala isso, ele se refere ao Vault, que é uma super prisão criada pelos Combines. Prisão essa que distorce o espaço-tempo. Está em uma área altamente protegida. A prisão é mantida pela energia de diversos Vortigaunts, escravizados pelos Combines, e sustentada em levitação. Dentro dela, há partes de um prédio, o que nos leva a acreditar que, de alguma forma, os Combines usaram algum tipo de isca para atrair o G-Man para dentro desse prédio e o prenderam com o prédio e tudo. É possível ver até mesmo alguns fantasmas dos antigos moradores nesse lugar. A dúvida que fica é como eles conseguiram atrair o G-Man para lá. E eu não duvidaria nada de que o G-Man se deixou ser preso como parte de seus planos. Vai saber, né? Só isso já demonstra de forma cabal que o G-Man e o Gordon Freeman são completamente diferentes, e reforçando aquilo que o Nihilanth já tinha nos alertado no primeiro Half-Life. E de fato, o G-Man é algo bem mais sinistro do que poderíamos imaginar. Mais uma vez, o G-Man menciona seus empregadores, dizendo que eles o autorizam a influenciar certas coisas de vez em quando, o que mostra que o G-Man até o momento nunca pôde fazer as coisas por conta própria. E isso vai requerer uma bela explicação em Half-Life 3, do porquê o G-Man, mesmo tendo poderes absurdos, sempre precisa usar outras pessoas para agir por eles. E o mesmo se aplica aos seus tais empregadores. Minha opinião sobre isso é que existe algo na nossa dimensão que impede a ação total do G-Man e bloqueia completamente a entrada dos empregadores do G-Man na nossa dimensão. Acredito que todo o trabalho do G-Man, desde o começo, foi dar seus empurrõezinhos para que a nossa dimensão se abra para eles. Mas isso não explica o que tem de tão importante aqui para todo esse trabalho, né? E agora, canonicamente, o Eli Vance está vivo. Mas a Alyx sumiu. E a fala do G-Man sobre o Gordon Freeman não cumprir suas tarefas nos dá a entender que o Gordon meio que foi demitido pelo G-Man, que desde muito tempo já estava de olho na Alyx. Já que o G-Man é capaz de ver o futuro, de certa forma ele já salvou a Alyx da explosão da Black Mesa, pois ele já a via como uma substituta para o Gordon. E analisando dessa forma, dá para entender melhor o final de Half-Life. Alyx. E esse final não foi algo apenas para chocar os fãs, mas de certa forma já vinha se desenrolando ao longo do tempo. Acredito que essa demissão não foi por uma falha específica do Gordon, mas sim pela atitude da Alyx, que sem hesitar salvou seu pai. Mas é difícil saber ao certo, pois o G-Man, como vimos, pode manipular o espaço e o tempo, tendo assim acesso aos diversos possíveis desfechos, o que dá a ele uma ampla visão de quais ações deve tomar e onde elas devem ser tomadas. Podemos ver isso na cena em que o G-Man vai se dividindo em diversos outros G-Man. Isso, em minha opinião, mostra a ramificação temporal e diversas linhas do tempo. A pergunta que fica é, como isso vai ser trabalhado em Half-Life 3? Será que, com a tecnologia de portais que está no navio Borealis, vamos acessar não só outras dimensões, mas também outras linhas do tempo onde os eventos aconteceram de forma totalmente diferente? Sinceramente, eu não sei. Só sei que isso me deixa maluco para jogar Half-Life 3. E para finalizar, em toda a série, não conseguimos saber com certeza o que diabos o G-Man é. Como vimos, a teoria de ele ser o Gordon Freeman do futuro é furada. E até seria bem clichê. Ou será que não? Oh, I never get tired of that.
e de ele ser simplesmente alguém submisso aos Combine, também vemos que, com toda certeza, não. O G-Man está bem acima disso. Muitos acreditam que o G-Man é um Shu'ulatoi. Sim, que ele seria um Advisor que chegou à fase adulta, pois o que vemos durante o jogo são Advisors em fase larval. Aqui fica muito obscuro se os Advisors são os comandantes dos Combine ou se são apenas ferramentas, uma espécie que foi dominada pelos Combine, e eles seriam apenas instrumentos para o Império Combine. As teorias de fãs especulam que seja isso, e que talvez o G-Man seja um Shu'ulatoi que escapou e evoluiu até sua fase final, assumiu forma humana e hoje trabalha para libertar os outros Shu'ulatoi. Mas, sinceramente, isso não faz sentido para mim. Eu até acho legal e dá uma perspectiva mais pé no chão, mais sério. Se fosse isso, com tudo que vimos do G-Man, ele seria facilmente capaz de destruir os Combine. Em minha opinião, e como eu falei até agora no vídeo, ele usa tudo e todos em seu tabuleiro interdimensional, usando e descartando ao seu bel prazer. E no momento certo, acredito que ele pretenda se livrar até mesmo de seus empregadores e ficar totalmente sem restrições. Então, para mim, o J-Man é um ser de outro patamar, do qual não vimos até hoje outro igual na série Half-Life. Eu não queria ser os roteiristas da Valve para explicar tudo isso no próximo game. Mas isso, meus amigos, só saberemos em Half-Life 3, que apesar de ter tido alguns vazamentos recentemente, o que pelo menos nos indica que a Valve está trabalhando em seu desenvolvimento. Mas, infelizmente, até hoje estamos no completo escuro desde Half-Life, Alyx. E o que nos resta é apenas esperar até o dia em que a Valve vai finalmente aprender a contar até 3. E aí, pessoal, primeiramente, muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Já fazia anos que eu queria fazer um vídeo falando sobre o J-Man, e finalmente eu fiz. Olhando agora, eu sinceramente nem acredito que consegui terminar. Sério, deu muito trabalho. Pesquisar, fazer roteiro, narrar, editar e etc. e tal. Mas agora que está pronto, fiquei bem feliz com o resultado. Obviamente ficou simples se comparado a alguns vídeos que eu já vi sobre Half-Life, que são verdadeiras superproduções. Mas quem sabe um dia eu chego lá. E se você viu tudo isso, receba o meu muito obrigado e comenta aí qual é sua teoria sobre o G-Man.